Das 10. A sintonia da notícia. 10 horas e mais 7 minutos. O Jornal das 10 está recebendo nesta manhã de quinta-feira, com muita alegria, com muito prazer, a presença da delegada doutora Bruna Carlos Alves, que é a delegada de polícia responsável pela Delegacia de Feminicídio de São João del Rei. Ela é a nossa convidada nesta linda manhã de quinta-feira. Doutora Bruna, muito obrigado pela presença da senhora e um bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando para os ouvintes da Rádio São João. Um prazer imenso divulgar o trabalho da Polícia Civil. Muito bem. Nessa entrevista, nós convidamos também a nossa colega de trabalho, a Iene Santana, que faz parte da equipe de jornalismo da Rádio São João del Rei e vai participar conosco nesta oportunidade. A primeira pergunta, doutora, eu gostaria de saber alguns detalhes sobre a morte da senhora Rita Cássia Souza, de 63 anos, que foi encontrada morta no leito da sua cama, coberta com um lençol manchado de sangue, no último final de semana, em uma das ruas lá da Vila Santa Terezinha. Este caso foi um homicídio simples ou foi um feminicídio? Esse caso, esse crime bárbaro, foi enquadrado como feminicídio. As investigações, elas continuam em andamento. O suspeito, ele foi preso em flagrante, ele encontra-se no presídio, à disposição da justiça. Como eu mencionei, foi um crime bárbaro. Graças ao trabalho dos investigadores que realizaram um trabalho célere, conseguiram prender o agressor, o autor. E, assim, é um caso bastante grave que mexeu muito, assim, com todos lá na delegacia e com toda a população são-joanense. E, assim, a importância, do trabalho dos investigadores, que eles agiram muito rápido. Assim que eles tomaram conhecimento de que a vítima tinha sido encontrada morta na casa dela, ela morava sozinha, eles iniciaram as diligências, porque, assim, não tinha sido furtado nada de valor, assim, da casa. Então, logo eles já descartaram a ocorrência de um latrocínio. A vítima não tinha nenhum desafeto, pelo contrário, era uma pessoa muito querida na cidade. Todo mundo que conhecia ela, assim, que a gente entrevistou, fala super bem dela. Uma mulher muito trabalhadora, guerreira mesmo. E aí, a partir dessas informações, foram descartando essa questão do latrocínio, porque não teve subtração de coisa de valor, ela não tinha desafeto. E aí, pensaram na ocorrência de um crime passional, Aí entrevistaram vizinhos, amigos, e chegou ao conhecimento dos investigadores que ela teria um relacionamento ocasional com esse suspeito, um rapaz, um indivíduo de 38 anos. E aí realizaram as diligências todas no sábado mesmo, conseguiram localizar o autor, e ele confessou a prática do crime. Ele indicou o local onde ele arremessou o celular da vítima, porque após a prática do feminicídio, ele subtraiu esse aparelho, e aí ele indicou o local. Os investigadores foram, com a ajuda de bombeiros militares, até o local que ele indicou, conseguiram arrecadar o aparelho celular. As chaves da casa da vítima foram localizadas na casa do autor, do suspeito. E esse trabalho foi muito importante, porque, assim, a gente precisa dar uma resposta rápida, célere nesses casos, principalmente, Doutora, então a localização, a investigação, a prisão, a condução do suspeito, tudo isso foi feito pela própria Polícia Civil através dos nossos investigadores. Isso, os investigadores da equipe, da Delegacia de Crimes contra a Vida, eles agiram rápido. Foi um trabalho conjunto dos investigadores com o médico legista, porque eles estavam a todo momento em contato com o legista. Com o perito também teve um papel muito importante, porque assim que foi acionado, ele compareceu no local, porque de início, do jeito que a vítima foi encontrada, deitada na cama, coberta, a suspeita inicial era de que seria uma morte natural. Mas aí, quando verificou que tinha sangue, aí já passou a ser o lençol estava sujo de sangue, e aí passou essa suspeita de ser uma morte violenta. Doutora, é verdade que a vítima foi estrangulada pelo suspeito?
Ela foi espancada, né? E no final do espancamento ele asfixiou. Então a causa da morte é politraumatismo e asfixia. E houve abuso sexual também? Então, isso, a gente está aguardando o laudo pericial para saber se realmente houve. O suspeito já tinha passagem pela polícia, doutora? Não, ele não tinha nenhuma passagem. E assim, é até nos crimes, né, de feminicídio, de tentativa de feminicídio, o que a gente tem observado é isso, que os autores, eles costumam não ter passagem, não ter sido preso. E assim, no ano passado a gente teve 3 tentativas de feminicídio aqui em São João del Rei. E desses três autores, só um que tinha passagem, os outros... Agora eu gostaria de saber, ele foi conduzido para o gabinete da senhora e o que ele disse no seu depoimento? Ele foi conduzido para a delegacia de plantão, aí foi outro delegado que fez o procedimento e ratificou a prisão. Ele confessou a autoria, né? Ele disse que foi tomada de uma fúria incontrolável, que ele chegou a discutir com a vítima, porque ela supostamente, né? Essa é a versão dele, porque a gente não sabe se realmente é isso. Ela teria cobrado dele essa questão desses encontros eventuais, e aí ele teria não gostado disso e argumentado que ela teria até outro relacionamento, e aí ele disse que foi tomado dessa fúria incontrolável e... Doutora, a senhora pode adiantar, não sei se a senhora tem condições, a pena que ele pode pegar, e gostaria de saber também, nesse caso, ele vai ter pelo que ele fez, né, um crime bárbaro. Gostaria de saber a pena que ele pode chegar e gostaria de saber também se ele vai a júri popular. Tudo indica, né, que a gente não terminou as investigações, mas no final tudo indica que ele vai ser indiciado pelo feminicídio, o furto, né, porque após a prática do feminicídio ele subtraiu algumas coisas da residência da vítima. E verificar essa questão, se houve ou não abuso sexual, para ele talvez ser indiciado no estupro, né? E em relação, por causa do feminicídio, vai a júri popular. Muito bem. E agora a participação da nossa colega Iane Santana, que gostaria também de participar da entrevista e fazer algumas perguntas para a senhora. Iane, bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, doutora Bruna. Muito bom ter uma mulher falando sobre esse assunto. A gente observa vários comportamentos muito machistas ainda na sociedade, principalmente sinto aqui nas cidades menores. Como esse machismo alimenta esse tipo de crime, alimenta o instinto, essas práticas masculinas violentas, que são levadas de forma natural hoje em dia ainda na sociedade. O machismo, ele é a principal causa desses feminicídios. Em todos esses casos, essas 3 tentativas que ocorreram ano passado e esse feminicídio consumado, tudo foi ciúme, esse sentimento de posse do homem em relação à mulher. Isso, assim, é uma cultura muito atrasada e que, infelizmente, ainda está arraigada, né, no pensamento dos homens, de achar que a mulher, ela é propriedade do homem, que ela não tem vontade própria. E, assim, a maioria dos casos, não só de feminicídio, mas também de agressão física, verbal, patrimonial, a gente vê que é isso. Esse sentimento de posse, essa questão do homem achar que é dono da mulher. Sim, e a gente também, andando nas ruas, a gente sofre assédio. Como a gente deve se portar durante essas situações, como os homens que também não concordam com esse tipo de comportamento podem auxiliar as mulheres que estão sempre vulneráveis nessas situações. É muito comum, né, a gente ver assim, as mulheres sofrerem esse tipo de assédio, né? O homem acha que às vezes a mulher que está com uma saia curta, um short curto, um vestido, ela está assim... dando o direito de um homem assediá-la. E isso é muito... também cultura atrasada, porque a mulher, não é porque ela usa uma roupa curta, qualquer coisa, que ela tá ali disposta para qualquer um assediá-la.
Então, isso também tem a ver muito com o machismo. A gente orienta as mulheres, nesses casos, de acionar a polícia civil, a polícia militar na hora ali. Se não conseguir, tira uma foto do assediador. Isso é muito importante para a gente identificar. Inclusive, teve uma modificação no ano de 2018 que esse crime de importunação sexual, que antes era um crime de menor potencial ofensivo, em 2018 teve essa mudança na legislação, que aumentou a pena do crime, passando de 1 a 5 anos. Então, é um crime grave. E assim, a gente orienta isso, as mulheres, acionar a polícia assim que possível. Se não conseguir, no momento ali, tirar uma foto desse assediador, porque fica mais fácil da gente fazer o nosso trabalho investigativo e denunciar sempre. Não deixar passar, não, porque às vezes é muito comum, né? O assediador, ele não faz isso com uma mulher só, não. Ele faz com várias. Pois é. Então, falas, assovios, tudo que gera constrangimento é crime e pode ser denunciado. Sim, pode e deve, né? E assim, igual eu mencionei, essa questão de tentar tirar uma foto, às vezes focar ali para saber, para conseguir especificar as características desse assediador. Isso é muito importante para a gente desenvolver o nosso trabalho investigativo. Muito obrigada pelas informações, Bruna. Com certeza vai tranquilizar muitas jovens, muitas mulheres em geral, que passam diariamente por essas situações. Doutora, ainda dentro deste assunto, se passar uma senhora ou uma senhorita em determinada rua, ela tem 1 ou 2 homens observando ela passar. Aí um solta aquela piadinha, olha que linda, olha o corpinho dela. Isso caracteriza crime? Então, pode caracterizar uma injúria. O crime de importunação sexual, nesses casos, infelizmente, não caracteriza. A importunação sexual vai caracterizar quando o homem, ele pratica, o homem, ou às vezes a mulher também, né? Ele pratica, assim, um ato libidinoso, para satisfazer, tocar, às vezes, como costuma acontecer, né, em transporte público, às vezes o homem se masturbar, esbarrar. Esses esbarrões, né? Uhum. Que geralmente eles falam, foi sem querer. Mas a gente sabe quando a pessoa tá ali agindo de má fé, né? Uhum. Tirar foto, a gente tem visto assim na mídia, às vezes, a mulher tá de saia, aí o assediador se aproxima e tira uma foto. Sem ela ver. Uhum. A gente já teve casos que o homem, ele ficou numa determinada posição, assim, para tirar foto da parte íntima da mulher. Olha que questão absurda, né? Doutora, nesse caso, o suspeito, ele vai a júri popular. Nesse caso, se o julgamento for unânime pela condenação, ele pode pegar uma pena de 25 anos a 30? Nessa faixa, porque, assim, a gente tem que ver as outras qualificadoras que incidirão no caso, né? Porque teve, provavelmente, recurso que dificultou a defesa da vítima, né? Assim, pegou ela de surpresa. Como que ela ia imaginar uma situação dessa? Uma pessoa, assim, que, querendo ou não, ela já tinha uma certa convivência. E há também a invasão de domicílio, né? Isso a gente está observando. Verificando. Para também prevenir esse tipo de caso, o que as mulheres podem fazer nesses primeiros indícios de violência? Dentro de casa, fora de casa? A mulher, ela tem essa proteção da Polícia Civil para denunciar? Sim, a gente sempre orienta, né? A procurar a Polícia Militar, registrar o boletim de ocorrência, procurar a delegacia especializada de atendimento à mulher. Nós fazemos o registro da ocorrência lá também, solicitamos pedido de medida protetiva, que é muito importante, é um instrumento muito eficaz no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem até um levantamento que mostrou que de cada 10 casos de feminicídio, apenas 2 mulheres tinham medida protetiva. Então, a gente vê o tanto que a medida é eficaz. Talvez, se as mulheres denunciassem mais, pedissem mais medidas protetivas,
a taxa de feminicídio diminuiria muito. E assim, ano passado nós fizemos mais de 400 pedidos de medida protetiva que foram enviados ao Poder Judiciário, e a gente vê que é realmente bastante eficaz. Alguns agressores ainda descumprem, né, infelizmente, mas assim, principalmente nesses casos de descumprimento, a gente bate em cima. Recentemente, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão de um senhor de 71 anos, né? Foi até divulgado aí na mídia que ele estava em um hotel. Esse mandado de prisão surgiu de uma representação feita pela Delegacia da Mulher, porque o agressor, ele tinha sido preso em flagrante, e aí ele ficou 15 dias preso e foi solto. Assim que ele foi solto, ele foi lá na casa da mulher, agrediu e descumpriu a medida protetiva. No mesmo dia que a mulher compareceu na delegacia noticiando, a gente representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dele. E aí, dia 13, agora, a Polícia Militar prendeu ele, cumpriu esse mandado de prisão preventiva. Com relação a essa medida protetiva, doutora, de repente o judiciário dá lá uma sentença de que o suspeito, o homem no caso, né, ou vice-versa, ele não pode se aproximar da mulher, da ex-mulher, da companheira, da namorada, numa distância de 500 metros. Muito bem. Se ele está indo para um bairro para outro e tem que passar na rua da casa da mulher, coincidentemente, se ela passar de um lado e passar por outro, pode ser apenado em alguma coisa? Pode caracterizar o descumprimento, né? A gente vê, assim, lá na delegacia que muitos agressores, eles utilizam esse argumento. Tipo, eu não tinha onde ir por outro local. Para poder passar. É meu trajeto, não tem outro caminho. Eu sempre digo, a decisão judicial não tem ressalva. Geralmente 300 metros. 300 metros, 300 metros. E aí eles arrumam um monte de justificativa. Porque foi coincidência, eu queria ver os filhos. A gente vê muito disso, do agressor descumprir a medida e usar os filhos. Mas eu queria ver os meus filhos. Isso não é justificativo para descumprir a medida. Se o juiz determinou essa distância, tem que manter. Não tem justificativa, não tem ressalva, não tem uma justificativa que não vai caracterizar o descumprimento. Mas se acontecer um encontro casual em outro bairro, que não tem nada a ver, está distante do local dos 300 ou 500 metros, isso aí não é crime, né? Por exemplo, a mulher, ela sai do bairro dela e vai para outro bairro distante, 4, 5 quilômetros. E, de repente, o que foi condenado para respeitar essa medida está lá naquele bairro, que não tem nada a ver. Aí não caracteriza nada, não é coincidência, né? Então, a gente orienta quem tem medida protetiva, que nesses casos, às vezes acostuma muito de acontecer da mulher estar no estabelecimento e o homem chegar. Às vezes ele não sabe que a mulher está lá. Se viu a mulher, vai embora. Não fica ali, não vem com, assim, justificar, falar, eu não sabia que estava. A partir do momento que você viu, vai embora. A mesma coisa na rua. Às vezes a pessoa está ali, às vezes é um encontro realmente não intencional, né? Mas viu que a mulher está ali, vai embora para evitar de constrangimento, porque nesses casos de descumprimento, cabe a prisão em flagrante e não tem nem fiança. Já vi casos de chegar na delegacia, no caso de descumprimento, e o agressor achar que tinha fiança. Falar, mas a pena máxima é 2 anos, cadê a fiança? A própria lei veda o arbitramento de fiança no caso de descumprimento de medida protetiva. Esse suspeito de 38 anos que está preso, qual que é a profissão dele, doutora? Ou a senhora não sabe? Ele trabalhou, né, em alguns bares da cidade, né? Assim como garçom. Só que atualmente eu não sei se ele estava trabalhando. Sobre a questão da medida protetiva, novamente, a gente observa muitas mulheres retirando essa medida, às vezes por manipulação do companheiro também, filhos, tem todas essas questões. Como essas mulheres podem agir diante dessas decisões? Vocês aconselham a manter, independente dessa situação de filhos, sentimento? Qual é a orientação principal a essas mulheres?
Assim, a gente sempre aconselha a manter, porque é uma garantia que a mulher tem. Mas em alguns casos, realmente elas não seguem o nosso conselho. E assim, não tem nem como julgar essas mulheres, porque são vários fatores. Pressão psicológica, eu vejo muito essa questão dos filhos. Às vezes a mulher pede a medida protetiva e aí os filhos começam a pressioná-la. Mas é meu pai, ele não pode vir aqui em casa mais. E aí a mulher acaba voltando atrás, indo até o Poder Judiciário, porque depois que a gente encaminha para o Poder Judiciário, ela só pode retirar a medida protetiva lá. E assim, sempre elas vão na delegacia e a gente orienta, tenta, mantém, porque a medida protetiva, ela é uma garantia. O agressor, ele só vai preso se ele descumprir. Mas em alguns casos, infelizmente, a gente vê isso. Às vezes uma pressão psicológica dos filhos, às vezes dependência econômica, às vezes a mulher, na hora ali que é agredida, ela toma coragem, pede a medida, faz exame de corpo de delito e tudo, mas aí depois que ela vai sofrendo, vai assim, passando por necessidade financeira, vai vendo os filhos também sofrerem, passando por necessidade, aí ela acaba voltando atrás. Doutora, então só para completar ainda com relação a essa medida. A mulher foi sentenciada que o companheiro não pode chegar perto da casa dela numa distância de 500 metros. Aí passam 2, 3, 4 meses. Ela pega, se arrepende por um motivo qualquer, liga para ele e fala, olha, o caso é o seguinte, vamos tentar reatar o nosso relacionamento e eu vou ir na sua casa, vou encontrar no outro bairro. Ela está cometendo um crime? Assim, crime não está cometendo, mas quando a mulher, ela se aproxima, ela mesmo quebra a medida protetiva. Uma decisão judicial. Isso. Aí tem a revogação tácita da medida protetiva. Inclusive, ano passado teve decisão do STF nesse sentido, falando que se a própria mulher ela descumpre a decisão judicial, ela renunciou à medida protetiva. Isso é automático? É automático. E às vezes já aconteceu de a gente prender o agressor pelo descumprimento, às vezes prisão em flagrante, e depois a gente vai apurar, a mulher, ela tinha quebrado a medida antes. Aí acaba que revogou antes, né? Doutora, então agora vamos partir para um outro assunto. Nós tivemos aí uma tentativa de feminicídio. Aconteceu mais ou menos há uns 2 a 3 meses em uma casa na Praça Pedro Paulo, na região do bairro Fábricas. 3 pessoas ficaram feridas. A mulher, o companheiro e um outro que foi tentar separar. Só tem alguns detalhes dessa ocorrência? Inclusive, o agressor foi preso em cima do telhado. Isso, o agressor foi preso em flagrante, né? Uma situação também muito triste, assim, bastante complicada. Foi no mês de dezembro isso, né? E a gente também, a apuração foi esse sentimento de posse do agressor em relação à vítima. Então, a motivação desse fato foi isso. O sentimento de posse, o ciúme, achar que a mulher é propriedade. Graças a Deus, né, não consumou a morte. Esse vizinho, que foi um verdadeiro herói, ele assim, foi bastante incisivo, ele entrou na casa, ele assim, fez de tudo para salvar a vida da vítima. E ele foi esfaqueado também. Ele teve uma lesão também, né? E assim, a gente até pede à população que nesses casos agir dessa forma. A gente vê às vezes situações que a vítima pede ajuda, grita. Ela assim, pediu ajuda. Ela gritou, né? Esse vizinho ouviu, foi lá na porta. De início ele ficou assim um pouco com medo, né? De ingressar na casa, né? Porque assim, a pessoa de bem, ela na hora ali, ela raciocina muito. Ela pensa, eu vou entrar, eu vou danificar a porta para entrar, depois eu vou responder, às vezes por um dano, por uma invasão de domicílio. No início ele até pensou isso, mas depois ele deixou, a coragem tomou conta dele. Ele salvou a vida da vítima. Salvou. Agora, doutora, este rapaz que subiu no telhado e foi preso, nesse caso aí, que aconteceu, aliás, foi no início de dezembro mesmo, só tem razão. Ele está preso? Sim, ele encontra-se no presídio, né? Foi prisão em flagrante.
E assim, a importância, né, da atuação da polícia nessas situações de forma rápida. A gente viu que nesse caso também a polícia militar agiu rápido, né, compareceu lá no local. E os vizinhos, então, tem que ficar atento a brigas, porque hoje em dia a gente fala que em briga de marido e mulher tem que meter a colher sim, né? A gente, nesses casos que a gente vê gritaria, barulho de coisa caindo, às vezes, é necessária a intervenção, né? Sim, é muito importante, né, esse apoio da própria população, porque essa obrigação de preservar a vida das mulheres não é só da polícia, de todos. A gente vê alguns casos que a vítima grita, pede ajuda e as pessoas às vezes veem a vítima sendo agredida e não intervém, não ajuda, né? A gente tem muita dificuldade também no nosso trabalho com relação à testemunha. Às vezes a gente intima a testemunha, a pessoa não vai, acaba a gente tendo que fazer condução coercitiva. As pessoas às vezes não entendem o nosso trabalho, porque quanto mais elementos de informação, mais provas a gente tiver, mais, assim, a gente tenta fazer o inquérito, a investigação da melhor maneira possível para na frente ter uma condenação. Porque não adianta nada, às vezes, a gente tocar de qualquer jeito, não ouvir testemunha, chega lá na frente vai ser absolvido. O nosso objetivo é apurar os fatos, ter o máximo de elemento de informação para uma possível condenação, né? No ano passado nós tivemos muitos casos desse tipo de crime, doutora? Então, de feminicídio, ano passado nós tivemos 3 tentativas, né? 2 com emprego de arma branca, os 2 agressores eles foram presos em flagrante e uma tentativa foi com arma de fogo. Nesse caso, o suspeito ele não foi preso em flagrante, mas posteriormente, né, depois de encerrada a investigação, a gente representou pela prisão preventiva e no mês de novembro a Polícia Militar cumpriu esse mandado de prisão pela prática de tentativa de feminicídio. No ano passado nós tivemos muitos casos de violências domésticas. Aqui em São João, nós tivemos na faixa de 25 a 30 ocorrências por mês. Isso de registro de boletim de ocorrência. A maior parte dos casos são de agressão física, assim, bastante casos também de ameaça, que às vezes a mulher ela registra o boletim de ocorrência, mas não comparece na delegacia para representar. Porque no caso de ameaça, a gente precisa da representação da vítima para dar prosseguimento. Agora, no caso de vias de fato, lesão corporal, a gente não precisa, não. E, assim, ressaltar que a gente tem um trabalho em conjunto, né, com o Poder Judiciário, com a Promotoria de Justiça, principalmente na questão da execução penal. Quando cai um boletim de ocorrência no meu sistema, eu consulto a execução pelo nome do suspeito, né, a gente consulta a execução penal. Se tiver no livramento condicional, se tiver, por exemplo, no regime aberto, a gente informa para o juiz da execução para revogar, às vezes, o livramento condicional, regredir de regime. Ano passado, a gente tiveram vários casos de agressores que estavam no livramento condicional e tiveram o livramento condicional suspenso por causa dessa questão de ter cometido um crime de violência doméstica durante o gozo do benefício. E, assim, a gente tenta de todas as formas cercar para diminuir esses casos. Encerrando a participação da senhora, qual o conselho que a senhora daria neste momento para a mulher, para a senhora ou senhorita que tem sido vítima de violência doméstica e que está nos acompanhando neste momento? O conselho é que, no menor sinal de violência, para procurar ajuda. Não, o silêncio mata muito, porque às vezes a mulher ela fica com medo, com receio de procurar a polícia, às vezes com vergonha. Eu vejo muito isso. Mulher que chega na delegacia, ela tá morrendo de vergonha, ela fala, às vezes se sente culpada pela violência que ela sofre. Acontece muito isso, principalmente em questão de violência psicológica. Tem muita mulher que ela se sente culpada pela própria violência. Assim, é até um absurdo, né? Mas a gente vê muito isso. E a orientação é isso. No primeiro sinal de violência, não precisa ser agressão física, porque a violência não é só agressão física. Agressão verbal, patrimonial, sexual. Procurar a polícia, noticiar o fato para a gente apurar, pedir medida protetiva.
Doutora, muito obrigado pela presença da senhora. Eu tenho certeza que a sua participação foi muito valiosa, principalmente para as mulheres, para as senhoras e senhoritas que estão nos acompanhando pela Rádio São João e pela internet também. O Jornal das 10, a direção da Rádio São João, através da doutora Juliane Menezes Machado, também agradece a presença da senhora. Eu que agradeço e muito obrigado pelo espaço. Iane, muito obrigado pela sua participação, valeu. Muito obrigada, Geraldinho. Muito obrigada pelas informações. Doutora Bruna, com certeza as mulheres em casa estão se sentindo muito mais seguras com o trabalho da Polícia Civil. 10h37, participação final dessa entrevista com a doutora Bruna Carlos Alves. Jornal das 10, a sintonia da notícia.